Excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores, é uma honra estar aqui hoje para falar sobre um projeto de extrema relevância no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. Como coordenador do programa Justiça 4.0, tenho o privilégio de apresentar a vocês uma etapa importante do nosso programa: o diagnóstico sobre a otimização dos processos de trabalho no Poder Judiciário em face da implementação das políticas tecnológicas do programa Justiça 4.0. Antes de prosseguir, é importante ressaltar a importância do CNJ em promover uma atuação orientada por evidências. O Conselho Nacional de Justiça tem desempenhado um papel fundamental na modernização e aprimoramento do sistema judiciário, buscando sempre a eficiência, a transparência e a garantia do amplo acesso à justiça. A implementação das políticas tecnológicas do Programa Justiça 4.0 é um exemplo claro desse compromisso. Precisamos de dados fidedignos para políticas eficazes e, por isso, já desde logo, vou falar isso mais de uma vez hoje, conto com a colaboração das senhoras e os senhores. O Programa Justiça 4.0, por sua vez, surge com um propósito de promover a eficiência na prestação jurisdicional por meio da implementação de soluções tecnológicas inovadoras. Essas tecnologias disruptivas aceleram os trâmites jurídicos e aproximam a sociedade, o nosso cliente final, do sistema judiciário brasileiro. Além disso, a implementação das políticas tecnológicas promove uma nova dinâmica de trabalho, na qual a tecnologia assume uma posição central para o ganho de eficiência e efetividade. Nesse contexto, o estudo diagnóstico elaborado pelo time do PNUD, conjuntamente com o CNJ, tem como objetivo principal coletar informações e os dados estatísticos que gerem evidências sobre o impacto da implementação das políticas tecnológicas do Programa Justiça 4.0 na Justiça, os núcleos de Justiça 4.0, o balcão virtual e o juízo 100% digital, na criação de novos fluxos, processos e formas de trabalho no Poder Judiciário. Por meio desse diagnóstico, vai ser possível identificar o status da implementação dessas políticas tecnológicas nos diferentes órgãos e nos diferentes ramos do Poder Judiciário brasileiro. No entanto, para alcançar resultados precisos e abrangentes, é fundamental contar com a adesão dos tribunais nesse processo diagnóstico. A participação ativa e a contribuição dos tribunais, juízes e servidores são essenciais para a coleta de dados pertinentes e para a identificação de experiências anteriores que fundamentarão a pesquisa. Portanto, ressalta a importância da adesão de todos os tribunais para o sucesso desse projeto e de você aí que clicou no link desta nossa pesquisa. Como parte do planejamento desse estudo diagnóstico, foram realizados 3 diagnósticos piloto nos tribunais: o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, o Tribunal de Justiça do Amapá e o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Esses pilotos foram fundamentais para compreender os impactos da implementação dessas políticas tecnológicas e identificar os desafios enfrentados pelos tribunais durante esse processo. Além de importantes, esses pilotos para a testagem da metodologia elaborada para a realização do diagnóstico, como também gerar melhorias incrementadas nessa fase de aplicação nacional da pesquisa, formando esse questionário base que apresentamos para vocês. O caráter de diálogo e do trabalho colaborativo foi destaque na realização desses pilotos. Através de reuniões e da troca de experiências, foi possível estabelecer um ambiente propício para a identificação dos principais requisitos e para a captação de informações que embasaram a pesquisa. Essa abordagem colaborativa permitiu uma análise mais abrangente das relações de otimização de custos, gerenciamento de processos e eficiência na prestação jurisdicional. Com base nos resultados desses pilotos, o estudo diagnóstico será ampliado para vocês, todos os tribunais do Brasil, todos os servidores e magistrados
dos 5 segmentos da justiça brasileira. Esse webinário, assim, serve para um primeiro contato com vocês, participantes, e para a apresentação desse projeto, a apresentação da metodologia e os benefícios esperados com esse projeto. O objetivo é fornecer subsídios para o fortalecimento da implementação das políticas tecnológicas do Programa Justiça 4.0, além de identificar mudanças e práticas adotadas pelos tribunais para aumentar a sua produtividade, efetividade e eficiência. O projeto busca gerar dados, informações e conhecimentos sobre os benefícios da implementação dessas políticas tecnológicas do Programa Justiça 4.0 nos processos de trabalho internos dos tribunais e das unidades judiciárias. Serão comparados, assim, os cenários anteriores e posterior à implementação dessas políticas, com foco na otimização dos processos de trabalho, na prestação jurisdicional adequada e no acesso à justiça. E com base nesses dados sanitizados e dados de qualidade, será possível apoiar a tomada de decisão, visando alcançar maior eficiência e efetividade no sistema judiciário com a otimização de custos. O projeto também enfrenta desafios importantes, como a identificação dos impactos exclusivos da implementação dessas políticas tecnológicas, o estabelecimento de nexos causais entre as variáveis disponíveis e a eficiência do Poder Judiciário. No entanto, a equipe envolvida está empenhada em superar esses desafios e obter resultados significativos, mas sempre com o apoio de cada um de vocês. Nesse sentido, conclamo a todos os envolvidos a colaborar e contribuir nesse processo. Compartilhem suas experiências, forneçam informações relevantes e participem ativamente das etapas desse estudo de diagnóstico. A cooperação e o engajamento de todos são fundamentais para alcançarmos resultados significativos e impulsionar a transformação digital do Poder Judiciário. A implementação das políticas tecnológicas do Programa Justiça 4.0 é um passo importante para promover a modernização e a otimização do sistema judiciário brasileiro. Essas políticas têm o potencial de melhorar a eficiência, a efetividade e a economicidade da prestação jurisdicional, garantindo o acesso à justiça de forma mais ágil e célere. Ao finalizar, gostaria de expressar meus agradecimentos a todos os envolvidos nesse processo. Agradeço à equipe do CNJ, aos tribunais participantes, ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e a todos os colaboradores que estão contribuindo para a realização desse estudo diagnóstico. Em especial, agradeço a você que clicou nesse link e está prestes a responder essa pesquisa. Reafirmo o compromisso do CNJ em busca de uma justiça mais eficiente, acessível e alinhada com os avanços tecnológicos. Juntos, podemos construir um futuro melhor para o sistema judiciário brasileiro, baseado em evidências e na colaboração entre os tribunais. Que esse projeto seja um marco na busca pela excelência e pela modernização do Poder Judiciário. Muito obrigado e, mais uma vez, conto com todos vocês. Obrigado, doutor Doroteu. Obrigado a todos e a todas. Eu gostaria de seguir aqui com a apresentação do webinário, convidando a representante do PNUD, a Júlia, para dar sequência às falas. Obrigado. Obrigada, Marcos. Vou prosseguir, então. Caras e caros colegas, gostaria de saudar a todas e todos que estão nos assistindo e o juiz auxiliar da presidência, Dr. Doroteu Barbosa Neto, em nome de quem eu cumprimento a todos os colegas do CNJ e do Programa Justiça 4.0 aqui presentes. É com alegria que me dirijo a todas e todos vocês hoje, representando o PNUD, para falar sobre a importância do trabalho em andamento, que culminará no levantamento de informações sobre o impacto da implementação das ferramentas de digitalização da justiça em 87 tribunais e nos 5 segmentos da justiça. Essa pesquisa trará benefícios cruciais para uma governança mais efetiva das instituições, em linha com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 das Nações Unidas. O ODS 16 estabelece a importância de promover sociedades pacíficas e inclusivas,
garantir o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas. Saber os impactos e as implicações da digitalização da justiça é um passo crucial para alcançar essas metas. Como todos sabemos, a digitalização da justiça contribui diretamente para a efetividade do judiciário. Ao disponibilizar informações e recursos de forma eletrônica, estamos tornando a justiça mais acessível e transparente para todos. Isso fortalece a confiança dos cidadãos nos sistemas e facilita o exercício de seus direitos. Além disso, ao colocar os cidadãos no centro, garantimos que todos tenham acesso igualitário à justiça, independente de sua localização geográfica ou condição socioeconômica. Desse modo, gostaria de reiterar a importância de adesão e engajamento na pesquisa mencionada pelo Dr. Doroteu, uma vez que os resultados dos diferentes tribunais e regiões possibilitarão a elaboração de políticas judiciárias baseadas em evidências, para superar desigualdades, como um dos meios para alcançar o ODS 16 e promover uma justiça centrada nos cidadãos. Políticas baseadas em evidência permitem entender quais ações são mais efetivas, onde nossos esforços devem ser direcionados e como podemos melhorar o sistema de justiça. Uma governança baseada em evidências sólidas pode identificar e priorizar as áreas que requerem intervenção, garantindo que os tomadores de decisão tenham acesso a dados confiáveis e pesquisas imparciais, avaliando o resultado das políticas implementadas, corrigindo o erro e aprimorando os resultados. Isso fortalece a confiança dos cidadãos nas instituições e no sistema de justiça como um todo. A abordagem baseada em evidências também permite medir e monitorar o progresso em direção ao ODS 16. Podemos estabelecer indicadores claros, estatísticas confiáveis e metas mensuráveis para acompanhar o nosso desempenho. Isso nos capacita a tomar medidas corretivas e ajustar estratégias sempre que necessário, garantindo que estejamos no caminho certo para alcançar uma justiça verdadeiramente inclusiva e acessível. Agradeço a toda a equipe envolvida, ao Conselho Nacional de Justiça e à equipe do Projeto Justiça 4.0. Obrigada. Obrigado, Júlia, pela sua fala. Obrigado, doutor Doroteu, pela breve introdução. Eu gostaria de dar sequência à apresentação do webinário do Diagnóstico Justiça 4.0, pedindo para apresentar, então, o PPT, que foi aqui elaborado para esse webinário. Bem, então, esse webinário tem o propósito de fazer o lançamento da segunda etapa do Diagnóstico Justiça 4.0, em específico, a aplicação do questionário de percepção concebido para esse estudo. Próximo slide. Vou retomar aqui alguns pontos já introduzidos pelo Dr. Doroteu. Então, o Diagnóstico Justiça 4.0 é um estudo acerca do impacto da implementação das políticas tecnológicas do Programa Justiça 4.0, em específico o Núcleo de Justiça 4.0, o Balcão Virtual e o Juízo 100% Digital na eficiência, efetividade e economicidade do Poder Judiciário. Então, pretende-se, com essa pesquisa, levantar informações e dados que são relevantes acerca da modernização e otimização das estruturas, processos e procedimentos internos instalados em 87 tribunais de 5 segmentos da justiça em face da implementação dessas tecnologias. Esse estudo busca também identificar mudanças e práticas adotadas pelos órgãos resultantes da virtualização do modelo de trabalho no processo jurídico e administrativo dos tribunais. O objetivo maior, portanto, do Diagnóstico Justiça 4.0 é investigar o pressuposto que a implementação das políticas tecnológicas do PJ 4.0 gerou a criação de novos fluxos, processos e formas de trabalho no judiciário, resultando em mais economicidade para o setor, quando comparados com os índices de eficiência mensurados antes dessas implementações. Assim. Portanto, para conceber o levantamento dessas informações relevantes para o estudo, a metodologia propõe duas ações, duas frentes de ação. Uma frente voltada para o levantamento e análise de dados estatísticos já disponíveis nas bases de dados do CNJ, exemplo do DataJud, modo de produtividade mensal e justiça em números, e o levantamento de informações complementares por meio da aplicação de 2 questionários distintos. Um questionário de governança, direcionado à gestão dos tribunais, que já foi realizado durante o mês de maio,
e o atual momento, que é a aplicação do questionário de percepção direcionado para todo o corpo funcional dos 87 tribunais que fazem parte desse estudo. Próximo. Portanto, o universo ao qual esse estudo abarcará é composto pelos 5 segmentos da justiça, sendo distribuídos, então, por 6 tribunais que compõem a Justiça Federal, 27 tribunais estaduais e do Distrito Federal e Territórios, 27 tribunais regionais e eleitorais, 24 tribunais regionais do trabalho e, por fim, 3 tribunais militares. A metodologia, as questões que compõem os questionários que foram elaborados para esse estudo, visa captar, né, a percepção desse universo de respondentes acerca de quesitos que podem subsidiar a testagem das hipóteses e propostas do estudo diagnóstico, corroborando também para investigar outros temas que são aderentes à natureza da pesquisa. Em específico, o questionário de percepção, que abre a aplicação nacional da segunda etapa do diagnóstico Justiça 4.0, ele é composto por 16 questões e é direcionado a todos os colaboradores, servidores e magistrados dos tribunais aqui mencionados. Então, espera-se que as informações e os dados estatísticos coletados gerem, portanto, evidências sobre o impacto da implementação das políticas tecnológicas do PJ 4.0 na criação de novos fluxos, processos e formas de trabalho no Poder Judiciário, possibilitando a demonstração de resultados comparativos quanto à economicidade e eficiência antes e depois da implementação dessas tecnologias. O questionário de percepção, voltado para os servidores, magistrados e colaboradores dos 87 tribunais, dos 5 segmentos da Justiça aqui mencionados, versa sobre temas relevantes como mudanças decorrentes da implementação do balcão virtual, juízo 100% digital e núcleo de justiça 4.0, grau de dificuldade da aplicação dessas 3 tecnologias nas competências dos tribunais, mudanças no arranjo e no uso de espaços físicos decorrentes não só da virtualização dos processos de trabalho, mas também do próprio impacto da implementação dessas políticas, iniciativas implementadas para garantir o acesso aos fluidos digitais durante o isolamento social decorrente da pandemia do Covid-19, a virtualização do processo e congestionamento de processos durante o Covid-19 e também questões relacionadas à recepção da resolução 481 de 2022, referente ao retorno ao trabalho presencial pelos jurisdicionados e pelos advogados. A pesquisa, o estudo, ela foi organizada em 3 momentos distintos. O primeiro momento aqui, já introduzido pelo Dr. Doroteu, que foi a etapa piloto, onde foi possível testar a metodologia concebida para o diagnóstico Justiça 4.0 em 3 tribunais que colaboraram conosco, o TRT14, o TJ Amapá, Estadual do Amapá e o TRF5, entre os meses de janeiro e março de 2023. Uma segunda etapa nacional, realizada no mês de maio, com a aplicação do questionário de governança, voltado, então, para a gestão dos 87 tribunais dos 5 segmentos da Justiça, e, por fim, a etapa atual, a qual nos encontramos nesse momento, que é a aplicação da pesquisa do questionário de percepção nessa segunda etapa, segunda e última etapa do diagnóstico Justiça 4.0, no qual tem como público-alvo magistrados, servidores e colaboradores dos 87 tribunais dos segmentos da Justiça aqui mencionados. Toda essa pesquisa gera uma série de insumos que foram organizadas e sistematizadas em visões de business intelligence elaborados pela equipe de BI do Programa Justiça 4.0. Então, para fazer uma breve apresentação sobre essas visões de BI, vou convidar o associado de BI, representante dessa equipe, o Renato Murasaki, para nos apresentar um pouco sobre a elaboração dessas visões.
Obrigado, Marcos. Olá a todas e todos que nos assistem. Vou compartilhar minha tela. Muito bem. Como mencionado pelo Marcos, a ideia é apresentar três painéis de inteligência de negócios que foram desenvolvidos para apoiar essa iniciativa de pesquisa sobre o impacto da implementação do balcão virtual, Núcleo de Justiça 4.0 e o Juízo 100% digital. Nós vamos apresentar agora dois painéis que visam facilitar a visualização e também a análise dos resultados dos questionários aplicados sobre o impacto dessas implementações e também um painel com dados de diversas fontes sobre produtividade e variáveis socioambientais relacionadas às hipóteses estabelecidas para análise do impacto da implementação dessas políticas tecnológicas do programa 4.0 nos tribunais. É importante reforçar que todos os dados que nós veremos plasmados nesses painéis, como já dito anteriormente, eles se referem a dados coletados nessa fase piloto da pesquisa. Lembrando que foi a fase piloto participando três tribunais, Tribunal de Justiça do Amapá, TRF5 e TRT14, mas esses painéis já estão preparados, eles estão prontos para serem atualizados após o término da coleta das respostas de todos os tribunais a esses dois questionários. Começando pelo painel de governança que nós vemos em tela, a primeira funcionalidade disponível para os usuários é a possibilidade de filtrar por tribunal, e como nós podemos ver, somente disponível no momento, por conta da fase piloto, esses três tribunais. Para cada pergunta do questionário, podemos ver um gráfico que consolida as respostas dadas pelos tribunais, com diferentes estilos de visualização, dependendo do tipo de resposta. Apenas para exemplificar, por exemplo, aqui temos uma pergunta relacionada a indicar, onde o respondente indica o seu cargo, que é um estilo de pergunta que possibilita apenas a escolha de uma resposta, como também a visualização de respostas a perguntas de múltipla escolha, como esse é o caso das unidades jurisdicionais ligadas ao tribunal, que foram orientadas a usar os movimentos, etc. e tal, que a resposta pode ser sim ou não, como também visuais que consolidam as respostas a perguntas que permitem a escolha de mais de uma resposta, como esse é o caso da pergunta 2, onde o respondente indica quais competências o Núcleo de Justiça 4.0 foi implementado no tribunal, pode escolher mais de um. Todos os gráficos que nós vemos em tela são interativos. Isso significa que, além da possibilidade de obtermos mais informação do gráfico ao pousar aqui o ponteiro do mouse sobre ele, em qualquer parte do gráfico, inclusive no próprio título do gráfico, quando o gráfico tem um título muito grande, é possível ver completamente o título colocando o mouse sobre ele, mas também é possível clicar em cada um dos gráficos e, ao fazê-lo, todos os dados do painel são automaticamente filtrados no âmbito, no contexto da dimensão que foi escolhida no momento da ação do clique. Tá? Vou aqui limpar esse filtro realizado e para me mostrar que existem algumas situações onde nós temos perguntas do questionário que são condicionais a uma ou mais respostas dadas pelo respondente. Então, dando exemplo aqui na pergunta 5, onde se o respondente responde que sim, o questionário automaticamente abre mais a pergunta 5.1, pedindo para o respondente mais detalhes desse sim, que seria como as unidades jurisdicionais foram orientadas a usar os movimentos, etc. e tal. E aqui a gente consegue ver que responderam, por exemplo, o e-mail, capacitação específica. Também há exemplos de perguntas condicionadas à resposta, como é o caso da pergunta 10 e 11,
onde, ao invés da resposta ser uma resposta fechada em opções, são respostas dissertativas, são respostas livres, né? Textuais, como é o caso aqui da 10.1, 10.2, que também permite o usuário fazer aqui pesquisas, tanto nos textos como também aqui nos dados de metro quadrado, por exemplo. Tá? As mesmas características que nós estamos vendo para o painel que consolida as respostas do questionário de governança, as mesmas características se aplicam também ao questionário mais amplo, o questionário de percepção, né? Mas há algumas diferenças, obviamente, nesse painel, além, é claro, do conjunto de perguntas e respostas que são consolidadas nessa visualização. Então, uma primeira mudança, uma primeira diferença que nós visualizamos é na parte dos filtros. Então, além de possibilitar o filtro por tribunal, quando estamos aqui olhando as respostas ao questionário de percepção, também é possível filtrar pelo tipo da unidade de lotação e também filtrar por unidade judiciária. Pela extensão desse questionário, diferentemente do anterior, o painel também está dividido em três partes, ou seja, é possível acessar, navegar pelas respostas às perguntas de 1 a 7, que é o caso que estamos vendo em tela, depois clicando aqui as perguntas de 8 a 10 e também de 11 a 16. No painel anterior, o de governança, espera-se apenas um único respondente às perguntas de governança por tribunal. Já neste caso da percepção é diferente, pois o objetivo é a coleta ampla de percepções dos colaboradores do Poder Judiciário, e por essa razão temos aqui um quadro à direita com indicadores dos respondentes por categoria de colaborador. Nesse momento nós estamos vendo os indicadores estão baseados em todos os 802 respondentes da fase piloto, mas se nós, por exemplo, clicarmos aqui no filtro por tribunal, esses indicadores se reconfiguram. E aqui, por exemplo, no caso da fase piloto do Tribunal de Justiça do Amapá, temos 101 respondentes, dos quais, por exemplo, 50%, 35 são magistrados que representam aproximadamente 50% dos magistrados desse tribunal. Então, vocês podem ver o quão plástico é esse painel e permite fazer diferentes tipos de análise. Continuando, também temos, vamos aproveitar para olharmos as perguntas de 8 a 10, também temos uma diferença comparando ao que já foi visto, que são perguntas que estão associadas às competências do judiciário, tais como competência civil, criminal, da infância e juventude e outras mais. O painel permite, como vocês podem ver em tela, uma visualização individuada por competência do grau de dificuldade da aplicação das três políticas, variando de muito alto e não se aplica, mas também permite, logo abaixo, uma visualização dos mesmos dados em um gráfico empilhado, o qual facilita a análise e a comparabilidade entre as competências. E aqui à direita também temos uma visão de um panorama geral, que há um gráfico que consolida, né, as respostas dadas sem desagregar por competência. Então permite fazer essas diferentes análises em diferentes níveis de granularidade. Essa visualização que estamos vendo é da pergunta 8, mas ela se aplica também à pergunta 9 e à pergunta 10 do questionário de percepção. No mais, o comportamento desse painel é semelhante ao painel desenvolvido para o questionário de governança. O terceiro e último painel a ser demonstrado hoje é o painel de hipóteses, que mostra os dados para análise do impacto da implementação das três políticas tecnológicas do Justiça 4.0 nos tribunais. E este painel é importante ressaltar que ele tem como fontes de dados o painel de estatística do DataJud, que nós podemos ver aqui à esquerda detalhadamente explicado, o módulo de produtividade mensal, o mapa de implantação do Justiça 100% digital,
Justiça em Números, do painel socioambiental do CNJ e também as planilhas relacionadas às indenizações de diligência, aos processos dentro e fora do juízo 100% digital, datas de início do balcão virtual e do juízo 100% digital e núcleos da justiça por unidade judiciária, que foram planilhas estas submetidas pelos respondentes no processo de envio das respostas ao questionário de governança. Aqui podemos ver logo no início do painel a possibilidade de aplicar filtros por segmento de justiça, por tribunal e também pesquisar aqui por unidade judiciária. Então chegamos nesse nível de detalhe. E junto com isso também os quantitativos de tribunal e das suas unidades. E por conta disso eu vou filtrar também, considerando que estamos olhando somente os dados da fase piloto, vou filtrar os dados desse painel pelo Tribunal de Justiça do Amapá. Podemos visualizar nesse painel os dados de atendimento à demanda, onde mostra em detalhes ao longo do tempo o quantitativo de processos baixados e processos novos. Também é possível ver um gráfico do índice de atendimento à demanda, ou seja, estamos vendo aqui os valores absolutos e o índice de atendimento, a taxa de congestionamento, tempo médio de tramitação, gastos com tecnologia da informação e comunicação, as famosas TICs, gráfico de consumo de água, consumo de energia elétrica, consumo de papel total, consumo de combustível e aqui, por fim, informação ao longo do tempo entre 2018 e 2022 das diligências indenizadas e total de processos que foram tramitados. Em praticamente, e é importante ressaltar essa funcionalidade, que em praticamente todos esses visuais relacionados aos dados de produtividade e dados socioambientais, é possível facilmente visualizar quatro marcos, né? Então, esses são o início da pandemia do Covid-19 no Brasil, o início de implantação do juízo 100% digital, do balcão virtual e também do núcleo de justiça 4.0, todos eles relevantes e que facilitarão a análise do comportamento dessas variáveis no decorrer do tempo. Esses marcos oferecem uma visualização bastante oportuna, na nossa visão, para fundamentar as análises sobre a eficácia das políticas tecnológicas do programa Justiça 4.0. Para finalizar, quero novamente ressaltar que todos os dados que vimos até agora nesses 3 painéis se referem a dados coletados na fase piloto dessa pesquisa, aplicando apenas 3 tribunais, e os mesmos serão atualizados prontamente após o término da coleta das respostas de todos os tribunais a esses questionários. Muito obrigado pela atenção e passo a palavra para a Vanessa. Olá a todas e todos. Vou compartilhar minha tela aqui para apresentar brevemente a estratégia de comunicação traçada para aumentar aí a disseminação da pesquisa e também para aumentar a adesão aí das pessoas à pesquisa de percepção. Retomando brevemente, qual foi a estratégia traçada e as ações implementadas dessa jornada? A gente passou por uma etapa aí de planejamento de todas essas ações, o que envolveu desde a criação da identidade visual para unificar todas essas ações dentro do diagnóstico Justiça 4.0. Além disso, a gente executou aí algumas ações na etapa piloto, com a divulgação de matérias e cards em mídias sociais, em canais internos, muito em apoio aí aos tribunais pilotos, aos 3 tribunais pilotos que implementaram essas ações. Concluímos a etapa de pesquisa de governança e agora a gente inicia esse amplo aí desafio da pesquisa nacional de percepção aí com esses 87 tribunais, né? O que foi interessante observar foi que na etapa piloto a gente coletou diversos aprendizados do que poderia ser aplicado aqui para essa etapa nacional, né? Então, essas são algumas das ações, né, que vão ser implementadas ali por parte do Programa Justiça 4.0, o próprio webinário que estamos realizando agora, além da elaboração de um Media Kit que vai ser enviado para as ASCONs dos tribunais, para as assessorias
de comunicação, entre outros materiais que serão divulgados aí no portal do CNJ. Como principal lição aprendida, a gente percebeu que o engajamento das assessorias de comunicação dos tribunais foi essencial para a gente registrar aí na etapa piloto, que o Renato apresentou há pouco, né, alguns resultados bastante interessantes. Esse engajamento das assessorias de comunicação foi fundamental para que a gente conseguisse aí um volume de respostas considerados satisfatórios, pensando numa pesquisa baseada em evidências, captando a percepção dos servidoras, colaboradores, magistrados e magistradas, né? A gente observou durante esse período que as ações de comunicação implementadas tinham resultados, reflexos imediatos e diretos ali no volume de respostas recebidas, né? Então, demonstra aí uma importância fundamental ali dos profissionais de comunicação desses tribunais, das sessões judiciárias, para que a informação chegue a todos e que todos possam ali dar a sua percepção, colocar a sua avaliação, né? E outro ponto também que a gente observou é que a realidade de cada tribunal e cada instituição é muito diferente. Então, houve uma diversidade ali de canais que foram ativados para que a gente conseguisse aí disseminar essa pesquisa. Em comum, a gente coletou aí algumas boas práticas, né, adotadas pelos tribunais e que podem ser aplicadas agora nessa divulgação da pesquisa de percepção, entre elas a divulgação nos sites institucionais, campanha nas mídias sociais, veiculação em canais internos de uma comunicação mais próxima com os servidores, colaboradores e magistrados, como intranet, boletins internos, canais de WhatsApp e todos esses canais ali que conseguem fazer esse diálogo ali mais próximo com as pessoas que gostaríamos de atingir. E pensando também nesse desafio que a gente tem ali de falar com esse universo bastante grande de servidores, será encaminhado para as assessorias de comunicação um enxoval, um Media Kit composto ali por peças e textos, tanto para harmonizar essas harmonizar as informações que serão divulgadas da pesquisa, quanto também para apoiar as assessorias de comunicação na divulgação, enfim, todo o apoio ali que o programa Justiça 4.0 pode dar. Muito brevemente, essa é a nossa estratégia de comunicação e seguimos à disposição aí para apoiar os tribunais no que for necessário para que a gente consiga aí um bom número de respostas e tenha aí um bom cenário, um bom panorama da percepção aí dos servidores, colaboradores e magistrados. Doutor Doroteu? Caros colegas, meus admirados colaboradores aqui do PNUD e do CNJ, chegamos ao fim desse encontro significativo, repleto aí de conhecimentos e insights valiosos para a implementação das políticas tecnológicas do Programa Justiça 4.0, e gostaria de agradecer a participação de todos, a participação ativa que tivemos nesse projeto e pelas contribuições enriquecedoras ao longo deste webinário. A jornada de diagnóstico e pesquisa que estamos embarcando é desafiadora, mas também repleta de oportunidades de aprendizado e crescimento. Cada um de vocês desempenha um papel fundamental nesse processo, fornecendo dados, compartilhando experiências e colaborando para o fortalecimento dessas políticas de transformação digital do Poder Judiciário. Nesse momento, mais uma vez, conclamo a todos a continuarem engajados e comprometidos com esse projeto. A colaboração de cada um é essencial para que possamos alcançar resultados efetivos e impactantes. Através do diálogo, da troca de ideias e da busca por soluções inovadoras, estaremos construindo um futuro mais eficiente e acessível para o sistema judiciário brasileiro. Acredito firmemente no potencial transformador desse projeto e no poder da união de esforços de todos nós para impulsionar a modernização desse nosso Poder Judiciário. Juntos, podemos superar os desafios, identificar boas práticas, promover a economia de recursos públicos e melhorar a qualidade da prestação jurisdicional. Por fim, expresso minha gratidão a cada um de vocês por fazerem parte dessa jornada. Continuemos a trabalhar em conjunto, compartilhando conhecimento, explorando oportunidades e construindo um futuro mais promissor para a justiça brasileira. Conto com todos vocês. Muito obrigado. Marcos?
Obrigado, doutor Doroteu, pelo encerramento desse webinário. Obrigado a todos e a todas que aqui estiveram presentes, a Júlia, gerente de projetos sênior do PNUD, a Vanessa Ishikawa, gestora da equipe de comunicação do programa, o Renato Murasaki, associado de BI do programa Justiça 4.0, e eu como gerente de projetos responsável pelo diagnóstico Justiça 4.0. Muito obrigado a todos e um bom trabalho.